Band Cidade começa com uma notícia triste. Mais um caso de feminicídio na nossa região e que aconteceu neste final de semana em São José dos Campos. Um homem é suspeito de ter matado a própria esposa a facadas. Ele foi preso ontem à noite. Graziele Geronde traz os detalhes desse caso. Grazi, boa tarde para você, está aqui com a gente ao vivo. Quais são as informações sobre esse caso? É terrível, né? A gente fica até sem condições assim de explicar e falar muito. Exatamente, Fer, uma boa tarde para você e para quem acompanha o Band Cidade. Mais um caso terrível que choca toda a região do Vale do Paraíba. Um homem de 43 anos foi preso na rodoviária de São José dos Campos na noite deste domingo. Segundo o boletim de ocorrência, Fábio José da Silva, de 43 anos, se entregou aos policiais militares quando, ao ser abordados, os policiais perceberam que tinham um mandado de prisão em aberto contra ele. Ele é o principal suspeito de ter matado Lucilene Cícera dos Passos Silva, com quem tinha um relacionamento. O crime aconteceu na sexta-feira. Fábio José da Silva chegou a se entregar no sábado, mas foi liberado depois de um depoimento. Segundo o boletim de ocorrência, Fer, ele confessou que matou a esposa com 3 golpes de faca no abdômen. Segundo ele estava sob efeito de drogas e, após uma discussão, teria então atacado a esposa. Ele então pegou o filho do casal com a camisa ensanguentada e deixou sob os cuidados de um vizinho e aí tentou fugir. Mas a intenção dele era seguir para Pernambuco, só que nesse caminho o combustível acabou na altura de Pindamonhangaba e então ele decidiu se entregar. Tudo isso aconteceu no sábado, né? Esse fato dele tentar fugir foi no sábado. E então, ao procurar a polícia, ele foi ouvido, mas como não tinha um mandado de prisão em aberto contra ele, ele acabou sendo liberado. Então, ele voltou para São José dos Campos e aí, na noite deste domingo, ele tentava novamente fugir. Quando então foi abordado pelos policiais, aí já tinha o mandado em aberto e ele acabou então se entregando e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde agora passa por audiência de custódia e permanece preso. Fer, é com você. Grazi, então ele já tinha tentado fugir antes, né? Parado ali em Pindamonhangaba, aí ele procurou os policiais e aí foi encontrado então na rodoviária de São José dos Campos, possivelmente tentando fugir mais uma vez, né, Grazi? Além deste caso de feminicídio recente aqui agora, a gente está falando, não é de hoje, de vários outros casos. Grazi, tem ali as informações também para relembrar a gente um pouquinho, porque entre novembro e agora, já aqui na primeira semana de dezembro, mais um caso de feminicídio na nossa região. Então chama muita atenção, né, Grazi? Quais são esses casos, só para a gente lembrar um pouquinho? Exatamente, Fer, já são 5 casos entre os meses de novembro e dezembro, nesses últimos 2 meses do ano. O último caso aconteceu em Cruzeiro no final do mês passado. Uma mulher de 59 anos morreu. 3 homens foram presos em flagrante. A idade deles era de 60 anos, 19 e 21 anos. Um deles era o ex-companheiro da vítima, que inclusive ela já tinha uma medida protetiva contra ele. Além desse caso, os outros aconteceram em Jacareí, onde aconteceu um feminicídio seguido de suicídio. Uma mulher de 41 anos foi arremessada de um carro e também o autor desse crime acabou sendo encontrado depois morto, que ele tirou a própria vida. Além desse caso, São José dos Campos também teve um feminicídio. Uma idosa de 63 anos foi morta pelo marido. Fer, é com você. Grazi, obrigada pelas informações, um ótimo trabalho para você, viu? A gente segue daqui porque são casos que realmente chamam muito a atenção e, infelizmente, a gente ainda tem que noticiar esses tipos de casos, né? Dando sequência ao enterro de Lucilene Cícera dos Passos Silva, de 38 anos, foi ontem em São José dos Campos. O crime, como a gente viu aí agora e a Graziele também falou, aconteceu na sexta-feira à noite. Vamos ver. O crime foi nesta casa, no Jardim Nova Detroit, em São José dos Campos, na noite da última sexta-feira. O homem confessou que matou a esposa Lucilene Cícera dos Passos Silva, de 38 anos, com 3 golpes de faca no abdômen.
O suspeito disse que estava sob efeito de cocaína e que durante uma discussão atacou a companheira, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo de Lucilene foi enterrado neste domingo aqui no cemitério municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência do caso, o marido da vítima planejava fugir para Pernambuco, mas acabou desistindo após ficar sem combustível em Pindamonhangaba. Foi quando ele decidiu se entregar à polícia. Com a camiseta cheia de sangue, Fábio chegou a procurar um vizinho para ficar com o filho do casal. Ele disse que havia matado a esposa e fugiu. 2 celulares foram apreendidos para a investigação. Deixou o filho dele de 4 anos aqui com a minha esposa, como eu não estava no local. Aí deixou o nenenzinho dele aqui de 4 anos, que o nenenzinho presenciou tudo que aconteceu. Que ele até chegou em mim e falou assim: tio, o lobisomem arrancou o coração da minha mãe. Que, tipo, você viu o pai dele fazendo, né? Aí eu também não acreditei no que tinha acontecido. Cheguei aqui até agora não acreditei. Eu já vim do velório, do enterro, não acredito até agora o que aconteceu. A gente não consegue imaginar, né, o que está passando na cabeça dessa criança também.